A igreja é chamada para interceder. Oreis uns pelos outros para que sareis. Sabe, irmãos, há um jogo que é a oferta misteriosa. Como é que é? Amigo oculto. Amigo oculto. A igreja deve fazer isto na oração. Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo me leva a orar por todos. Às vezes o Senhor vem com um nome à mente. E eu oro, Senhor, sabes o que está a acontecer com este irmão, com aquela irmã. Vou orar especificamente hoje por ela. Mas naquele mesmo instante eu sei que há outras pessoas que estão a orar por mim. E nós estamos orando uns pelos outros. E há uma camada de proteção dos anjos de Deus que estão ao nosso lado. Se estivermos em Cristo, se a palavra de Cristo estiver em nós, pediremos tudo o que quisermos, irmãos. Seremos uma igreja vitoriosa. Porquê? Porque Ele nos ouve e cumpre os nossos desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que veio ao meu coração a alegria que tiveram aqueles 70 discípulos. Às vezes falamos só nos 12, mas Jesus tinha muito mais seguidores. Quando o Senhor se despediu lá dos discípulos, subiu aos céus, eram mais de 500 irmãos. Estavam ali a falar com Ele, já depois de Ele ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Eram muitos os discípulos de Jesus, mas já agora deixem-me dizer isto, irmãos. São quase todos crentes, ou estão todos crentes. O Senhor Jesus disse para eles, depois de eu subir, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, irmãos. Quando Jesus veio com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, mais ou menos 40 dias depois, só lá estavam 120. Os outros já tinham ido embora. Que o Senhor nos ajuda a permanecer, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mas que alegria, dizia eu, tiveram estes 70 discípulos que o Senhor chamou e lhes deu poder para irem às aldeias comunicar o seu Evangelho e dizer: Jesus vem visitar-vos, preparai o vosso coração, quando Ele chegar, aceitai todas as palavras que Ele disser. Se vocês tiverem doenças, Ele vai curar. E eles pregavam e finalmente regressaram aos pés de Jesus e muito alegres, muito felizes. Disseram: Senhor, que coisa curiosa que a gente viu. Quando falávamos no teu nome, até os demónios fugiam. Os doentes eram curados. Era um raio de luz que passava. Nem o Senhor. E o Senhor Jesus virou-se para ele: credes, não vos alegrais apenas por isso. Alegrai-vos por outra razão. Alegrai-vos em primeiro lugar porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Louvado seja o Senhor. Podemos nos alegrar porque Jesus é o mesmo hoje. Podemos alegrar, irmãos, porque os nossos nomes estão escritos nos céus. E deixa-me dizer uma coisa que é pouco ouvida. Só funciona o nome de Jesus na boca e na mão e nos sentidos daqueles irmãos e irmãs que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esses são dignos de poderem invocar o nome do Senhor. Os outros não são. Os outros têm que se reconciliar, têm que se converter, têm que se humilhar e têm que compreender que os grandes ministérios da terra começaram com uma mensagem de arrependimento. Como é que o São João Batista começou a pregar? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Como é que Jesus começou a pregar? Arrependei-vos, arrependei-vos. Como é que São Pedro, no dia de Pentecostes, usou a palavra e mais de 5.000 pessoas se entregaram com a mensagem: arrependei-vos. Eu posso dizer
no meu coração com toda a lealdade para convosco. Eu quero que o Senhor me dê um arrependimento tremendo sobre todo o erro que eu como homem possa ter cometido. Porque eu quero que, na verdade, o Senhor me restaure e me abençoe conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, finalmente, vamos pensar rapidamente um pouquinho só sobre este grande milagre de Naim, na palavra que lemos. Amados irmãos, fala aqui de uma mulher viúva. Eu, quando estava a ler isto pela primeira vez, há muitos anos atrás, tocou no meu coração esta expressão, mulher viúva, mulher que já tinha perdido o marido, uma mulher que tinha, naturalmente, como todas as jovens, mas a ilusão de ser feliz, a ilusão de arranjar um companheiro ou uma companheira, constituir família. Mas diz a palavra que a morte bateu à sua porta e levou o seu marido. E esta mulher agora agarra-se como uma tábua de salvação ao seu filho, e todo o amor é dedicado ao seu filho. E talvez pensasse ela, quando eu fosse mais velhota, quando eu não puder mexer-me, quando tiver muita idade, quem sabe se é este meu filho que me vem trazer um bocado de pão, um beijo, uma festa de carinho, quem sabe. O amor dela estava realmente todo virado agora para o seu filho. Mas, mais uma vez, a morte bateu-lhe à porta e levou o seu filho. E a Escritura mostra que esta mulher estava inconsolável. Nós encontramos muitas famílias, irmãos. Tinham planos, tinham ideias, pensavam que a coisa corria bem e correu mal. Tantas famílias estão sofrendo. E as pessoas de Naim conheciam esta mulher. Não estou a falar de cor. Diz a Escritura e nós lemos, irmãos, lembram-se que uma grande multidão vinha a este funeral. Muitos tinham tentado consolar esta mulher, mas não havia palavras, irmãos, que conseguissem consolá-la nem um pouco, amados irmãos. Mas quando já vinha mesmo a entrada do cemitério, fora das portas da cidade de Naim, ela ouviu a voz de Jesus: mulher, não chores, não chores, mesmo que ninguém ore por ti, fica no silêncio da tua casa, fecha os teus olhos, conta a Jesus, talvez em pensamento, que é uma forma de oração que o diabo não tem acesso, só Deus tem acesso. E diz a Jesus: onde é que te sentes frustrado? O que é que te faz infeliz? Quais as tuas preocupações? Diz a Jesus. Faz esse exercício. E a primeira coisa que vais sentir, se estiveres a clamar ao Senhor em espírito e em verdade, a primeira coisa que vais sentir é a palavra do Senhor consolando o teu coração e dizendo: não chores, eu agora estou aqui. O Senhor não precisou dizer, mas Ele foi a Naim propositadamente para encontrar esta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, acontece sempre isto. Quando o Senhor vê um grande sofrimento na casa de alguém, na família de alguém, o Senhor desloca-se. Às vezes antes de o chamarem para poder resolver o caso daquela pessoa. Eu estou me lembrando que a Bíblia fala, por exemplo, em Marcos 5, não vamos ler, Marcos 5, um desgraçado homem que vivia em Gádara, irmãos conhecem este texto, um homem que se retalhava com facas
tal era o seu sofrimento. Um homem que tinha insónias dia e noite, barrava de dor, ia para os cemitérios, um homem que tinha uma força demoníaca horrível. Jesus atravessa o mar da Galileia, o seu barco. Há uma tempestade, já ouvi dizer, mas eu não creio nisso. Já ouvi dizer que Satanás queria enterrar Jesus no mar, porque foi exatamente quando ele ia para Gádara que houve a tempestade. Mas Satanás não queria mesmo que Jesus lá chegasse. Mas quando Jesus chegou, disse para aqueles demónios terríveis que ocupavam a vida daquele homem: saiam dele e nunca mais entrem nele. Louvado seja, que libertação tremenda. Sabem que eu já vi pessoas libertas, os demónios voltaram e ficaram piores do que o primeiro estado. Mas aquele havia uma garantia de Jesus: nunca mais toquem nesse homem, eu vim para o salvar. Nós conhecemos a história do Gadareno. Ele pregou, ele fez uma grande igreja. Passado um tempo encontramos centenas de gadarenos à procura de Jesus para também beneficiarem da sua presença. Mas podia-me lembrar também de um pobre paralítico junto ao tanque dos Bethesda. Paralítico à beira do tanque, há quantos anos? Alguém não sabe? 38 anos, sem ninguém poder ajudá-lo. Jesus deu uma volta, chegou ao pé do tanque e perguntou: quer ser curado? Quer ser curado? Ouve a voz de Jesus, irmão. Eu não sei para quem é que ele está a falar, mas se calhar está para todos, porque todos somos iguais, falíveis. Precisamos ouvir esta voz meiga do Senhor. Não precisamos ouvir repreensões, condenações. Precisamos ouvir uma voz meiga do Senhor. Queres ser curado? Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos queridos irmãos que esta mulher, quando sentiu a voz do Senhor junto ao cemitério de Naim, dizendo: não chores. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que esta mulher sentiu um baque lá por dentro e deixou de chorar. E ainda o milagre não tinha acontecido e o seu coração se encheu de esperança. E de repente ouvem a voz autoritária de Jesus dizendo: mancebo, sai do caixão. E o mancebo ouviu a voz de Jesus. E o mancebo levantou-se do caixão e ele entregou o mancebo à sua beira. Eu quero dizer aos irmãos que foi uma vitória tremenda, de tal maneira que o Evangelho passou a Naim e a todas as cidades à volta, e um grande avivamento aconteceu. Não é isto que queremos, irmãos? Jesus tem o mesmo poder. Aquele que ressuscitou este rapaz, aquele que ressuscitou Lázaro, bendito seja o nome do Senhor. E deixem-me dizer-lhes, irmãos, se nós quisermos divagar um pouco, vamos ver duas multidões andando em sentido contrário. Uma multidão acompanhava a viúva, acompanhava a morte do seu filho e saíam da cidade, certo? A cidade, naturalmente, deixa de ter esta gente. Mas havia outra multidão, era uma multidão ruidosa. Faço uma ideia, chorando, lamentando-se, toda a gente ali carpindo. Que coisa terrível. Mas de repente, digo eu, imaginando, aparece de frente outra multidão, andando em sentido contrário, andando para Naim. Era Jesus, eram os discípulos. Com ele vinham muitos que já tinham sido curados, paralíticos, coxos, cegos, surdos. Todos louvavam a Deus, um barulho de alegria. Irmãos,
Um barulho de morte na primeira multidão. Um barulho de alegria na multidão que tem Jesus. Quando as multidões chegam e quando Jesus atua, essas duas multidões se unem. A multidão que vai para Naim segue com Jesus, mas a outra que ia para o cemitério dá a volta atrás, junta-se a Cristo, junta-se à multidão dos salvos e entra na cidade fazendo festa. Sabem, irmãos, podemos dizer que o cemitério é o símbolo do inferno. Naim é o símbolo da cidade de Deus. E a multidão que vai ao encontro do inferno, quando tem um verdadeiro encontro com Jesus, vira para trás, arrepende-se e toma outra atitude. Arrependimento é mesmo uma reviravolta, é virar para trás. Bendito seja o nome do Senhor. Só houve uma pessoa que ficou triste com aquilo. Isto agora é entre parênteses. Mas também tem o simbolismo. Não sei se o coveiro ganhou o dinheiro à mesma de sepultar, não é? Mas ali já não houve necessidade do coveiro. Porque agora, irmãos, o coveiro podemos dizer que Satanás perdeu e Jesus ganhou mais uma alma.